Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje vamos fazer a correção das atividades sobre a Inconfidência ou Conjuração Mineira. Conforme nós vimos na aula passada, e foi passado uma lista de atividades com 21 questões. Hoje vamos fazer a sua correção. Lembrando que nós estamos estudando neste primeiro momento, a Inconfidência ou Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Nós já vimos a Conjuração Mineira e agora vamos fazer a correção das atividades. Lembrando que você neste momento possa pegar o seu caderno onde você respondeu as atividades. Espero que você tenha respondido as atividades. Então agora vamos fazer a correção, correto? Vamos lá então. A primeira questão, ela diz o seguinte: o ideário político de conteúdo liberal da Inconfidência Mineira apresentava algumas contradições. Dentre elas, vamos analisar. Letra A manutenção do regime de trabalho escravo. Letra B, adoção de um regime político republicano. Letra C, estabelecimento de uma universidade em Vila Rica. Letra D, separação e independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E letra E, manutenção dos antigos privilégios concedidos às companhias de comércio. Essa questão, alunos, é para exclusivamente você marcar a alternativa correta em relação ao ideário, a ideia política do conteúdo liberal da Inconfidência Mineira. Quais contradições esse movimento da Inconfidência Mineira apresentava? Se você marcou a letra A, conforme já está destacado aqui na tela, ela está correta. Essas contradições, dentre elas, era o que? A manutenção do regime do trabalho escravo. Uma vez, alunos, lembra quando nós estudamos aí a Revolução Americana e a independência dos Estados Unidos, Os iluministas praticamente eles desejavam o que? Sempre a liberdade, E o que a gente pode observar é que os inconfidentes praticamente eles lutavam por um ideário político que era o quê? Que era o fim aí da manutenção da monarquia aqui no Brasil. Eles queriam a independência do Brasil. Deste modo, alunos, eles pretendiam fundar uma república, mas sem abolir a escravidão, como ocorreu nos Estados Unidos, o que é uma contradição. Então, alunos, o que a gente analisa aqui é que o ideário, o objetivo desse movimento era transformar o Brasil numa república livre de Portugal, porém sem aí praticamente a abolição da escravidão, correto? Então a alternativa é a letra A. Número 2. A número 2 está fazendo a seguinte pergunta: sobre a Inconfidência Mineira, é correto afirmar, letra A, foi um movimento que contou com uma ampla participação de homens livres, não proprietários e até mesmo de muitos escravos negros. Essa questão, essa alternativa aqui, ela está contraditória, Ela praticamente aí não contou aí com escravos negros. Se a gente observar, será uma outra revolução que vai ocorrer na Bahia, que vai estar lutando para a libertação dos escravos. Porém, a Inconfidência não. Então, essa alternativa ela está descartada. A alternativa letra B, ela fala o seguinte: o clero de Minas Gerais não teve nenhuma participação na conspiração que tinha uma forte conotação anti-eclesiástica, Essa aqui também, essa questão, ela está contraditória em relação ao que já foi proposto. Por quê? Porque, na verdade, a igreja ela tinha uma forte influência, o clero ela tinha uma forte influência, principalmente nesses movimentos sociais.
Letra C. Entre os planos unanimemente aprovados pelos conspiradores de Minas estava a abolição da escravatura. Não, nada a ver. O objetivo da Inconfidência não era a abolição da escravatura, conforme eu já falei para vocês na questão número 1. O objetivo deles era transformar o Brasil numa república, correto? A letra D. Entre os fatores que influenciaram os Inconfidentes estavam as ideias francesas, o iluminismo, o enciclopedismo e a justificação pelo exemplo da independência norte-americana. Essa questão está corretíssima. Letra D é a resposta correta. Nós já estudamos sobre o iluminismo, nós já estudamos sobre a enciclopédia, nós já estudamos sobre a independência norte-americana dos Estados Unidos, e a Inconfidência Mineira, na verdade, ela praticamente aí foi influenciada pelos iluministas. Os iluministas é que abriram caminho para que as pessoas, para que a população pudesse protestar e ter os seus direitos garantidos. Então a alternativa correta da número 2 é a letra D. E por último, a letra E está falando o seguinte: os Inconfidentes jamais pensaram seriamente em proclamar a independência do Brasil em relação a Portugal, pretendendo apenas forçar a coroa a suspender a cobrança de derrama, que é um imposto. Gente, essa questão aqui ela está errada, justamente porque o principal objetivo da Inconfidência Mineira era a proclamação da República, era transformar o Brasil numa república. Então essa questão está erradíssima, ok? A resposta correta então é a letra D. Número 3. A número 3, a Inconfidência Mineira, no plano das ideias, foi inspirada em quê? Gente, se eu analisar com vocês essa questão aqui, praticamente a gente já tem a resposta correta. Justamente por quê? Porque o que inspirou a Inconfidência Mineira? Vamos chegar na resposta agora. A letra A está falando o seguinte: nas reivindicações das camadas menos favorecidas da colônia. Erradíssimo. Quem tinha interesse da proclamação da República era praticamente os grandes latifundiários, os ricos da época. As camadas menos favorecidas não sabiam nem o que significava república, né? Então, praticamente a letra A está incorreta. A letra B, no pensamento liberal dos filósofos da Ilustração Europeia. Alunos, olha para vocês verem aqui, quando eu digo pensamento liberal, quando eu digo Ilustração Europeia, vamos entender que estamos falando do iluminismo. Então a letra B é a resposta correta. Por quê? Porque esses inconfidentes buscavam o quê? Justamente a liberdade. Justamente o quê? A liberdade para o Brasil através da proclamação da República. Então a alternativa correta é a letra B. A letra C. Nos princípios do socialismo utópico de Saint-Simon. Também não tem nada a ver. Esse socialismo utópico é aquela socialismo, é aquela pessoa que vive de sonhos, né? Que não se concretiza. Utopia significa viver de sonho, né? Então, os inconfidentes aqui no caso, eles não estavam vivendo de sonho. Eles praticamente colocaram a mão no arado, né? As mãos em armas, e foram lutar pela Inconfidência Mineira, né? Pela proclamação da República. Então, essa alternativa C está incorreta. A letra D. Nas ideias absolutistas defendidas pelos pensadores iluministas. E quem disse, alunos, que os pensadores iluministas defendiam ideias absolutistas? Nunca! Ideias absolutistas é a ideia do poder estar concentrado nas mãos do rei, ok? O poder absoluto. Os iluministas, eles não defendiam ideias absolutistas, eles defendiam ideias iluministas, inovadoras, ideias liberais, ok? Então a letra D está errada. A letra E. Nas fórmulas políticas desenvolvidas pelos comerciantes do Rio de Janeiro, também errado, né? Sabíamos que praticamente o Rio de Janeiro, né, era também uma grande cidade, porém o evento ocorreu em Minas Gerais,
Justamente por quê? Porque o povo estava descontente com os mandos e desmandos da coroa portuguesa. Então a letra E está errada. Portanto, alunos, a número 3, a alternativa correta é a letra B. Espero que vocês estejam compreendendo a correção das atividades. Vamos então para a número 4. A partir de seus conhecimentos sobre a Conjuração Mineira em 1789, examine as afirmativas abaixo. Letra A. Letra A não, desculpa. 1. Inspirados pelas ideias iluministas, os conjurados mineiros defenderam a liberdade do comércio e a independência da região das Minas. Então essa é a 1. 2. Dentre os grupos sociais envolvidos no movimento, destacaram-se os proprietários de lavras de terras, ou seja, aqueles que plantavam, né? Oficiais militares, clérigos, a igreja, letrados e escravos. Será que está certo? 3. O exemplo da possibilidade de quebra do vínculo colonial, representado pela independência das 13 colônias, exerceu influência entre aqueles que planejaram a conspiração. 4. O declínio da exploração aurífera, ou seja, da exploração de ouro, na segunda metade do século XVIII, ao lado da iminente cobrança da derrama, foram fatores que contribuíram para aumentar a insatisfação dos colonos mineiros com a coroa portuguesa. Pode ser que sim, né, gente? Essa aqui tá uma questão assim que tem tudo a ver com o que a gente está estudando, né? Mas vamos analisar mais. Assinale a alternativa correta. Vamos lá então. Letra A. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas? Letra B. Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas? Letra C. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas? Letra D. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas? E letra E. Todas as afirmativas estão corretas. Conforme vocês analisam comigo na tela, alunos, a resposta correta é a letra D. Quais as alternativas estão corretas? A número 1. Olha só, a partir de seus conhecimentos sobre a Conjuração Mineira, examine as afirmativas abaixo. A letra D disse para mim que é a 1, a 3 e a 4 que está correta. Então vamos lá. A número 1 diz o quê? Que a Conjuração Mineira ela foi inspirada pelas ideias iluministas. Os conjurados mineiros defenderam a liberdade do comércio e a independência da região das Minas. Corretíssimo. A 3. O exemplo da possibilidade de quebra do vínculo colonial, representado pela independência das 13 colônias, exerceu influência entre aqueles que planejavam a conspiração. Ou seja, se o iluminismo serviu de exemplo para iniciar aí esse movimento pela independência do Brasil, é óbvio também que as 13 colônias exerceram influência, ok? Para aqueles que planejavam conspiração, né? E, por último, o declínio da exploração aurífera na segunda metade do século XVIII, ao lado da iminente cobrança de derrama, que era um imposto, né, que o rei de Portugal forçaram eles a cobrar, né, caso não tinha dinheiro, né, pegava-se os bens, né, mais valiosos até da quantia que a pessoa estava devendo à coroa portuguesa, né? Então, isso foi um fator muito importante que contribuiu para aumentar a insatisfação dos mineiros com a coroa portuguesa, certo? Então, a alternativa correta, alunos, é a letra D, ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam compreendendo a correção. Número 5. A Inconfidência Mineira foi um episódio marcado por quê? Letra A. Pela influência dos acontecimentos de julho de 1789, a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha, gente, para quem não sabe, é a Revolução Francesa, ok? Bastilha era o principal, era o símbolo aí da Revolução Francesa.
Letra B, pela atitude anti-escravista consensual entre seus participantes. Letra C, pelo intuito de acabar com o predomínio da Companhia do Comércio do Brasil. Letra D, pela insatisfação ante a cobrança do imposto sobre as bateias. Letra E, pelas ideias ilustradas e pela independência dos Estados Unidos. Gente, a Inconfidência Mineira, não sei se vocês observaram, mas ela aconteceu justamente quando ocorreu a Revolução Francesa, em 1789. Então é óbvio que a Inconfidência Mineira ela foi um episódio marcado, assim como também a Revolução Francesa, foi marcado pelas ideias ilustradas, ou seja, pelas ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos, que inclusive nós já vimos nas aulas passadas, ok? Então a Inconfidência Mineira foi um episódio marcado pelas ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos. O povo começou a ter voz, o povo começou a usar a razão para buscar os seus direitos. Tudo tranquilo? Essa é a número 5, a questão certa é a letra E, conforme está marcado aí no nosso slide. Número 6. Dentre as rebeliões coloniais, a que marcou o início do processo de emancipação política no Brasil, por questionar a dominação metropolitana na colônia, foi a letra A, Revolta de Beckman. Letra B, Guerra dos Mascates. Letra C, Guerra dos Emboabas. Letra D, Inconfidência Mineira. E letra E, Confederação do Equador. Gente, está óbvio que é a Inconfidência Mineira, né? Então a letra D é a resposta correta, ok? A dominação metropolitana da colônia, ela foi praticamente aí, foi o início do processo de emancipação política no Brasil. Isso se chama, damos o nome de Inconfidência Mineira, que inclusive é o conteúdo que nós estamos estudando. Número 7. Sobre a influência filosóficas e ideológicas da Inconfidência Mineira de 1789, é correto afirmar que a. Os ideais napoleônicos de ampla extensão da educação básica foram a principal meta de governo dos insurretos. Letra B. O Congresso de Viena foi a principal fonte de inspiração para os inconfidentes brasileiros, que viam os governos da Europa Central como as formas mais desenvolvidas de organização política. Letra C. As campanhas de libertação das colônias latino-americanas e o nacionalismo foram as principais matrizes ideológicas da Inconfidência. E letra D. A independência dos Estados Unidos e o pensamento liberal e a anti-absolutista muito influenciaram os ideais da Inconfidência dos inconfidentes brasileiros. Alunos, prestem atenção. Até agora nós já respondemos umas 3 questões praticamente com a mesma resposta, né? Então, as influências filosóficas e ideológicas, quando eu falo isso, gente, a influência dos iluministas. E qual é a influência iluminista, a influência filosófica que mais combina com a resposta correta? Independência dos Estados Unidos, pensamento liberal. Gente, não tem erro. Se você pega uma prova e vai responder, você tem que analisar o que está pedindo e o que a gente estudou. Correto? Então a alternativa correta é a letra D. Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam entendendo a correção das atividades. Então vamos para número 8. Número 8. A Inconfidência Mineira no plano das ideias foi inspirada nas reivindicações das camadas menos favorecidas da colônia, letra A. Letra B, no pensamento liberal dos filósofos da Ilustração Europeia. Letra C, nos princípios do socialismo utópico de Saint-Simon. Letra D, nas ideias absolutistas defendidas pelos pensadores iluministas. E letra E, nas formas políticas desenvolvidas pelos comerciantes do Rio de Janeiro. Inclusive, alunos, uma questão atrás é a mesma dessa, né? O professor não observou e colocou a mesma pergunta, tá? É bom que a gente aprende mais, tá bom? A alternativa correta é a letra B, tá bom?
no pensamento liberal dos filósofos da Ilustração Europeia. O professor já explicou na questão anterior, tudo bem? Vamos então para o número 9. Cada um soldado é cidadão. Mormente os homens pardos e pretos, que vivem escornados e abandonados, todos serão iguais. Não haverá diferença, só haverá liberdade, igualdade e fraternidade. Assine a opção que melhor expressa as diferenças entre a Conjuração Baiana e a Confidência Mineira. Gente, no início dessa correção da atividade, eu expliquei para vocês o que a Conjuração Baiana defendia e o que a Inconfidência Mineira defendia. Nas próximas aulas, nós vamos estudar a Conjuração Baiana, mas de antemão, já vamos aprender o que ela é. A letra A está falando o seguinte: os mineiros eram mais radicais do que os baianos com relação à escravidão, pois defendiam não só a liberdade dos negros, mas sua participação no governo. É erradíssimo, gente. Os mineiros, eles praticamente defendiam a independência do Brasil. Letra B. Enquanto em Minas os revoltosos evitavam tocar em questões delicadas como a escravidão, na Bahia a influência da Revolução Francesa era mais marcante, justamente porque aqui na Bahia eles vão lutar para a liberdade dos escravos, ok? Então a alternativa correta é a letra B, ok? Lá em Minas eles evitavam tocar no assunto de escravidão. Na Bahia, né, já era mais para o lado da liberdade dos escravos, ok? Letra C. A revolta na Bahia foi liderada e apoiada por setores instruídos da população, o que ditou seu tom mais moderado. Mas em Minas, a população pobre foi às ruas e expulsou as lideranças conciliadoras. E letra D. A influência da independência dos Estados Unidos foi mais intensa na revolta baiana, enquanto que em Minas a presença dos ideais franceses foi mais forte. Também está errada essa questão da letra D. A resposta correta da número 9 é a letra D, ok? Letra B, a resposta correta. A número 10 foi consequência da crise da mineração em Minas Gerais no fim do século XVIII. Letra A. Uma maior intervenção metropolitana nos assuntos coloniais e o consequente aumento da extração aurífera. Letra B. O aumento da população na região das Minas Gerais. Letra C. A maior tomada de consciência por parte dos colonos da exploração metropolitana, materializada na Inconfidência Mineira. Letra D. O deslocamento dos interesses metropolitanos para suas colônias asiáticas. E letra E. O fim da exploração portuguesa e o consequente enriquecimento dos donos de minas coloniais. Gente, a número 10 está perguntando o seguinte: foi consequência da crise da mineração em Minas Gerais no final do século XVIII. O que ocasionou aí praticamente a crise da mineração em Minas Gerais? A maior tomada de consciência, a letra C. A maior tomada de consciência por parte dos colonos da exploração metropolitana, materializada na Inconfidência Mineira. Ou seja, a Inconfidência Mineira colaborou para a crise da mineração na época. E foi juntando tudo, gente. Foi essa crise que aconteceu aí no final do século XVIII que ocasionou praticamente a Inconfidência Mineira, né? Uma vez que o rei de Portugal estava praticamente aumentando os impostos a fim de substituir a crise naquele momento, porque Minas não estava tendo mais recurso para explorar o ouro naquela região, ok? A número 10 então é a letra C, a resposta correta. Vamos então para a número 11. A número 11 está perguntando: a Inconfidência Mineira foi uma conspiração que ocorreu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, lá no estado de Minas Gerais, como caráter separatista, ou seja, queria separar de Portugal.
Sobre esse movimento, é correto afirmar o quê? Letra A. Foi um mero sintoma da generalização do pensamento socialista que vai explodir na geração seguinte. Apesar de sua existência efêmera, representou um marco da resistência colonial contra a opressão metropolitana. Letra B. Inspirada nos ideais revolucionários franceses, visava a igualdade social, liberdade de comércio, trabalho livre e fim das distinções de raça e de cor. Letra C. O movimento reflete o clima de tensão social e política vivida na região. Foi nesta região que se desenvolveu a maioria das sociedades secretas que divulgaram os ideais revolucionários de liberdade. Letra D. Foi um movimento que abortou antes de se iniciar, mas que mostrou um sintoma de desagregação do Império Português na América, embora não tenha recebido influência direta da Revolução Francesa. Os ideais iluministas e liberais estavam presentes no movimento. A alternativa correta é a letra D. Mais uma vez, vocês estão vendo aí os ideais iluministas e liberais presentes na alternativa correta, né? Então, nós podemos dizer que essas ideias iluministas e liberais contribuíram para surgir um movimento chamado Inconfidência Mineira, lá em Minas Gerais, que tinha como objetivo a independência do Brasil. Ok? Então a alternativa correta é a letra D. E a letra E. Defendendo o federalismo, os insurretos pretendiam proclamar a independência e organizar o governo com base nos princípios de soberania popular, a participação das camadas mais pobres nas decisões políticas. Os pobres teriam que ter direito, sim, porque eles, na verdade, não tinham nenhum direito neste período, ok? Mas a alternativa correta é a letra D. Ok? Vamos então para a questão número 12. A falta de consciência ideológica não invalida o significado do movimento. Era um sintoma da desagregação do Império Português da América. A coroa portuguesa bem o sentiu e tentou, por um castigo exemplar, deter a marcha do processamento histórico e impedir, pelo terror, que seus domínios seguissem o exemplo da América inglesa. Refletia, por outro lado, os impulsos de um povo que tomava consciência de sua realidade, suas particularidades e suas possibilidades. Esse sentido foi nacionalista. O texto que nós acabamos de ler, alunos, descreve uma realidade que pode ser associada a quê? Letra A, a Inconfidência Mineira. Letra B, a Guerra dos Farrapos. Letra C, a Revolta dos Alfaiates. Letra D, Revolução Pernambucana. Ou letra E, Confederação do Equador. Gente, é óbvio que a letra A, Inconfidência Mineira. Que, inclusive, o texto está bem claro, né? É por isso que a gente tem sempre que prestar atenção. Inclusive, é o conteúdo que nós estamos estudando agora no segundo bimestre, que nós damos início no segundo bimestre. Então, a alternativa correta da número 12 é a letra A. Número 13. A Conjuração ou Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento a manifestar de forma clara a intenção de romper completamente com Portugal, ou seja, separar de Portugal e ter aí um novo país, que é o Brasil. Dentre os muitos planos desses revolucionários estava o quê? A. Fixar a capital em Sabará e implantar a república, sendo o primeiro presidente Alvarenga Peixoto. Errado. Letra B. Fixar a capital em Mariana e criar uma bandeira com um triângulo vermelho com a divisa Libertas que será também. Errado. Letra C. Fixar a capital em São João del Rei e acabar com a escravidão negra. Também está incorreta. Letra D. Fixar a capital em São João del Rei e acabar com o exército.
Em seu lugar atuariam as milícias, porque na verdade eles analisavam que era o exército que mandava. Exército de quem? Da coroa portuguesa. Então, praticamente aí o que? Eles queriam fixar a capital em São João del Rei, lá em Minas Gerais, e acabar com o exército, ok? Então a letra correta é a letra D. E a letra E, fixar a capital em Sabará e premiar as mulheres brancas que tivessem muitos filhos. Está completamente errado também, ok? Então, a número 13 é a letra D que está correta. Vamos então para a número 14. Sobre a Inconfidência Mineira de 1789, são feitas as seguintes afirmações. 1. Estava entre os objetivos de boa parte dos conspiradores de Vila Rica a constituição de um regime republicano no Brasil. 2. Havia também por parte dos inconfidentes a preocupação com o desenvolvimento de produtos manufaturados ou, em outras palavras, objetivavam a diminuição da dependência de artigos importados? Será? 3. A nova capital seria transferida para Belo Horizonte, por encontrar-se localizada numa área mais favorável para a expansão da lavoura e da pecuária. E aí, alunos, vamos assinar a alternativa correta? Qual que vocês marcaram? Vamos então analisar comigo. Letra A. Apenas as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Eu já começo falando para vocês qual é a alternativa correta. É a letra A. Apenas as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Por quê, gente? Porque a Inconfidência Mineira estava entre os objetivos de boa parte dos conspiradores de Vila Rica a constituição de um regime republicano no Brasil. Eles queriam implantar um regime republicano. Eles queriam tirar o Brasil das garras de Portugal. E 2, havia também por parte dos inconfidentes a preocupação com o desenvolvimento de produtos manufaturados ou, em outras palavras, objetivavam a diminuição da dependência de artigos importados. Porque o Brasil precisava de produzir. Então eles eram contrários a isso também. Okay? Então a letra A é a alternativa correta. Letra B. Apenas as afirmações 1 e 3 são verdadeiras? Não. Letra C. Apenas as afirmações 2 e 3 são verdadeiras? Também não. Letra D. Todas as afirmativas são verdadeiras? Também não. Então a alternativa correta, letra A. Número 15. Por que Tiradentes foi o único a pagar com a vida pela Conjuração de 1789? Por que Tiradentes foi o único a pagar com a vida? Inclusive ele foi morto, né? Segundo a história, ele foi morto, aí ele foi enforcado. Letra A. Porque Tiradentes era o líder do movimento. Letra B. Porque ele era o membro mais pobre. Nós já temos a resposta aqui. Letra D é a resposta correta. Por que Tiradentes foi o único a pagar com a vida pela Conjuração de 1789? Porque era o único pobre que tinha neste movimento. Então é a letra B. Letra C. Tiradentes não foi o único a pagar com a vida. Foi sim, gente. Ele foi o único a pagar com a vida. Inclusive ele foi morto. Letra D. Ele era o único que devia dinheiro à metrópole portuguesa. Também está errado. Como que ele devia dinheiro se ele era pobre? Letra E. Ele participou somente da Conjuração Baiana. Também está errado. Ele participou da Conjuração Mineira. A alternativa correta da número 15, letra B, porque ele era o membro mais pobre da Conjuração de 1789. Número 16. Quem foi o amigo traidor de Tiradentes na Conjuração Mineira? Aquele que dedurou aí, né, o que o movimento estava arquitetando aí para acabar aí com a monarquia no Brasil. Alguém dedurou ele, gente. Alguém dedurou aí Tiradentes, inclusive, que era o grande líder do movimento, né? Então, quem que foi? Letra A, o Joaquim Silvério dos Reis, conforme eu já falei para vocês nos slides anteriores, tá? Então, ele que dedurou Tiradentes e todo o movimento da Conjuração Mineira. Letra B, Marquês de Pombal, tá errado. Letra C. Isso aí, gente, foi um filósofo iluminista, né? O Voltaire. Letra D, Dom João VI. Não, ele era rei de Portugal. Letra E, Joaquim José da Silva Xavier. Quem era Joaquim José da Silva Xavier? O Tiradentes. Então,
né? Tiradentes não foi traidor de Tiradentes, né? Então a gente tem que saber até o nome correto, né, desses que têm apelidos. Então, letra correta é a letra A, Joaquim Silvério dos Reis. Número 17. Qual o imposto mais temido pelos inconfidentes na Inconfidência Mineira, gente? Eu já falei várias vezes desse imposto aí, gente. Vamos lá. A. IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Letra B. IPVA, Imposto aí de Veículo Automotor. Não, gente. Letra C. ITU, Imposto Territorial Urbano. Também está errado. Letra D. ISSQN, também está errado, né? Imposto sobre qualquer natureza está errado. E a letra E, derrama. Derrama é a resposta correta, gente. Esse derrama aqui eu já expliquei para vocês, vou explicar de novo. Derrama foi um imposto que o rei de Portugal implantou na época aí da Inconfidência Mineira, justamente para que os seus exércitos pudessem entrar nas casas das pessoas e saquear, né? Saquear por quê? Porque as pessoas estavam devendo imposto e praticamente o exército entrava na casa e pegava aí, né, os bens das pessoas, até dar o valor aí que ele estava devendo, e porque o rei de Portugal não queria ficar no prejuízo. Então a derrama foi um imposto aí que foi temido pelos inconfidentes na Inconfidência Mineira, letra E. Vamos então para a questão 18. Graças à Conjuração Mineira, Minas Gerais mais tarde ganharia uma nova bandeira. Qual é a tradução da bandeira de Minas Gerais? Letra A. Liberta serás um dia. B. Liberdade ainda que tardia. C. Também será liberta. D. Paz, terra e pão. Ou E. Liberdade, igualdade e fraternidade. Gente, conforme está a resposta, a alternativa correta é a letra B. A tradução da bandeira de Minas Gerais é liberdade ainda que tardia. Ok? Inclusive ela está estampada na bandeira de Minas Gerais até hoje. Porque os inconfidentes buscavam a liberdade. Liberdade de Minas Gerais e liberdade do Brasil. Número 19. Pesquise e desenhe a bandeira de Minas Gerais. Eu espero que você tenha pesquisado a bandeira, né, de Minas Gerais. Você também pode estar recortando e colando no seu caderno. Vamos lá então para a bandeira de Minas Gerais. Atenção, vamos lá então. Olha só ela, gente. Linda bandeira de Minas Gerais, né? Um triângulo. Libertas, pois será também. Significa o quê? Significa liberdade ainda que tardia. Ok? Então essa é a atividade número 19. Você vai desenhar ou vai colar a bandeira de Minas Gerais no seu caderno. Tudo bem? Vamos lá então à questão número 20. Quem foi Tiradentes? Gente, Tiradentes, como é conhecido até hoje, é na verdade Joaquim José da Silva Xavier. Ele nasceu em 12 de novembro de 1746, na fazenda Pombal, no estado de Minas Gerais. Ele tornou-se herói nacional ao morrer como um mártir na Inconfidência Mineira, no dia 21 de abril de 1792. Aos 45 anos de idade, até hoje, o dia 21 de abril é feriado nacional. O dia de Tiradentes ele é também patrono cívico do Brasil e das polícias militares, ok? Então, Tiradentes ele foi um herói para o povo brasileiro. Esta é a resposta da número 20, mas você também pode colocar de acordo com o seu conhecimento, bem? E a última questão, a número 21, está perguntando o seguinte: 21 de abril é um dia importante na história do Brasil? Você acha que é, aluno? Dia 21 de abril é um dia importante na história do Brasil? É sim, gente. Por quê? Porque essa data marca a morte do mártir Tiradentes, né? Conforme eu já falei para vocês, o nome dele é Joaquim José da Silva Xavier. Ele nasceu em 1746 e morreu em 21 de abril de 1792, né? Conforme foi falado para vocês, a trajetória política dele é que ele era um dentista prático, tropeiro, minerador, comerciante, filho de pessoas pobres, né? Os seus pais eram pobres, eram pequenos proprietários no vilarejo de São José, hoje que é a cidade de Tiradentes, lá em Minas Gerais. E
O Tiradentes ele tem uma grande história, né? Hoje, né, é comemorado todo dia 21 de abril um feriado nacional justamente para homenagear a Tiradentes, que foi condenado à forca e executado em 1792. Portanto, alunos, agora